No Congresso Nacional, integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária se reuniram com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, para falar sobre o marco temporal das terras indígenas. A gente chama o repórter André Anelli, da Capital Federal. André, boa noite, bem-vindo para você. O que ficou decidido? Quais são as discussões sobre os vetos, inclusive, a proposta do marco temporal, o que foi aprovado pelo Congresso, né? Sim, Tiago, muito boa noite para você, boa noite a todos ligados no Jornal Jovem Pan. A Frente Parlamentar da Agropecuária garantiu que vai votar a derrubada dos vetos presidenciais a respeito do marco temporal no dia 9 de novembro. O presidente da bancada ruralista, deputado federal Pedro Lupion, disse que se o governo quisesse um acordo para não colocar em prática a medida que cria essa data limite para a demarcação de terras indígenas, teria oferecido alguma proposta antes da votação da lei ou antes dos próprios vetos. Essa declaração foi dada aqui no Palácio do Planalto, agora há pouco, logo depois de uma reunião com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O chefe da pasta pediu que a FPA ela mantenha os vetos presidenciais e encontre uma outra opção legislativa para definir regras a respeito das terras indígenas. Mesmo diante desse apelo e da inconstitucionalidade da medida, essa inconstitucionalidade já declarada pelo Supremo Tribunal Federal, o presidente da FPA afirmou que a votação para a derrubada dos vetos está mantida. O deputado federal Pedro Lupion disse acreditar que o posicionamento do Congresso pode fazer o judiciário ser questionado sobre a constitucionalidade do marco temporal ou então ganhar tempo para a votação de propostas de emenda à Constituição que garantam uma data limite para demarcações. Eu imagino que se a gente derruba o veto, o Supremo, alguém vai recorrer ao Supremo, o Supremo pode considerar isso inconstitucional. Tem todo um rito processual para que isso aconteça. Enquanto isso, nós temos duas PECs para serem votadas no Congresso e a gente tem que buscar alguma alternativa. O que não dá é para ficar uma bola de neve buscando cada vez uma solução diferente e que não chegue em momento algum. O que acontece com a solução apresentada pelo Supremo é que não há demarcações e não há direito de propriedade. Então ficou um limbo, mais uma vez. A decisão do Supremo acabou não resolvendo o problema. A gente precisa resolver esse problema. Para isso, precisa legislar. Lembrando que o marco temporal foi vetado pelo presidente Lula no último dia 20. O veto foi parcial, mas acabou sendo total para todas aquelas menções sobre a restrição das demarcações até 5 de outubro de 1988, que era considerado, nos bastidores políticos aqui de Brasília, como a alma do marco temporal. Os artigos sobre indenização a proprietários de terra também foram vetados. Naquela ocasião, o governo justificou a decisão sob o argumento de que não pode haver o descumprimento do que prevê a Constituição. Dias antes, o STF havia declarado a medida como inconstitucional por entender que os direitos dos povos indígenas são originários, o que antecede a formação do Estado. Já os favoráveis ao marco temporal, que estão principalmente no Congresso Nacional, defendem a segurança jurídica dos proprietários de terras responsáveis pela produção de alimentos e geração de emprego e renda. Portanto, esse impasse entre executivo e judiciário contra o legislativo continua, com o legislativo agora garantindo então a votação da derrubada dos vetos presidenciais no dia 9 de novembro, mesmo diante desse apelo feito hoje aqui no Palácio do Planalto para que os vetos fossem mantidos. Tiago. É isso, André. Então, o impasse continua. A gente volta daqui a pouco com você de Brasília. Bom, Cristiano Vilela, é aquela discussão. Se por acaso os vetos forem derrubados, aí todo esse processo vai para o Supremo e o Supremo já tem um entendimento. A solução seria uma PEC, se os parlamentares quiserem levar isso para frente? Essa discussão a gente fez já lá atrás, né? Exatamente. Tecnicamente, a discussão seria uma PEC, porque a PEC, sim, ela teria o papel de dar uma nova redação à Constituição. Agora, todos sabemos que para aprovar uma PEC é necessário mais votos, é um processo mais difícil de ser construído. E eu vejo que, nesse caso,
O objetivo realmente da bancada do agro, da Frente Parlamentar da Agricultura, ele é mais do que necessariamente aprovar, mas é o sentido de marcar uma posição. Não dá para nós termos, e aí a gente volta para aquela velha questão, não dá para nós termos executivo, legislativo e judiciário, cada um falando uma língua. Por mais que todos tenham autonomia, todos tenham o seu papel constitucional, esses papéis são complementares. Enquanto nós estivermos nessa situação, onde cada um for uma ilha e tomar a decisão que bem entender, a gente vai continuar tendo esse tipo de crise institucional no Brasil.